Conseguiu ligar também? Não? Amém. Livro de Atos, no capítulo de número 1, a gente vai dar continuidade do verso 8. Eu vou ler tudo, mas eu tenho quase certeza absoluta certeza de que a gente não vai terminar isso hoje. Mas o pastor vai dar continuidade na semana que vem, tá? Algumas coisas importantes para a gente anotar. Creio que o nosso pastor falou, mas eu quero frisar isso para você, tá? O livro de Atos é conhecido como Atos do Espírito Santo, porque você vê o tempo todo o Espírito Santo atuando através da vida dos apóstolos. Quem é o autor? É Lucas, que escreve 2 volumes, né? Para um romano chamado Teófilo, que muito provavelmente tinha um poder aquisitivo grande, né? Porque para que você financiasse uma carta, por exemplo, uma folha naquele tempo custava um denário, que era só um dia de trabalho, né? Você imagina você trabalhar o dia inteiro para pegar uma folha, claro que não é igual a essa, era uma folha de papiro, mas ele tinha muito recurso para financiar essa pesquisa, né, de Lucas. Lucas, vocês sabem, ele é conhecido como médico, ele é amigo e ele é companheiro de Paulo em suas viagens. Eu sempre falo, cara, se Lucas acompanhasse Barnabé em vez de Paulo, a gente também ia ter muita história, né? Porque teve aquela separação por conta de João Marcos, mas a gente também ia ter muita história de Barnabé por aí, porque ele também foi um grande servo de Deus, né? Uma coisa importante, né, para a gente anotar, Lucas ele não era apóstolo, tá? Você vai ver ele nos 12, lá no versículo de número 13, vai dizer isso, vai dizer os apóstolos lá nos 11, né, tirando Judas, que traiu Jesus. Então Lucas ele não era apóstolo, ele também não era judeu, ele era grego, né? E Lucas ele é o autor destes 2 livros. E algo também importante para a gente anotar: o livro de Atos ele relata uma história de 30 anos. Você pode pegar o livro de Atos e ler de uma vez, uma tacada só, mas aqui está relatando 30 anos de história. Você pode ver isso, por exemplo, no capítulo de número 7, quando Estevão é martirizado, e ali o jovem Saulo concorda com tudo que aconteceu. Lá no capítulo 9, Saulo, já mais maduro, é encontrado por Jesus no caminho de Damasco, ou seja, já tem diferença de anos aí. Então isso é uma coisa também para a gente se atentar. O livro de Atos, ele compõe uma história aí de 30 anos, tá? Aproximadamente 30 anos, segundo os estudiosos. Outra coisa importante, né, da gente frisar é o verso de número 8, né, que vai dizer o seguinte: mas vocês receberão poder ao descer sobre o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Quem está dando essa ordenança aqui é o próprio Jesus Cristo, tá? Esse é o verso-chave do livro inteiro de Atos. Por quê? Porque ele começa com uma ordenança de Jesus, para que os apóstolos, eles foram encorajados para fazer muitos milagres, para anunciar o Evangelho, para propagar o Evangelho. E também tem algo muito importante sobre Lucas, o médico. Ele é o cara que mais dá ênfase às mulheres no livro de Atos e em toda a Bíblia. Você vai ver o tempo todo, né? Ele vai falar que os discípulos estavam lá, mas ele vai falar que estava Maria, ele vai falar que as mulheres acompanhavam. Ou seja, ele está dando essa ênfase às mulheres, essa voz às mulheres. Isso também é muito importante para a gente nos dias de hoje. Amém? Vamos ler, gente. Atos, capítulo número 1, verso de número 8. Todos acharam? Amém? Então vamos embora. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Vale lembrar que aqui o Espírito Santo não havia descido ainda. Isso vai acontecer em Atos no capítulo 2, né? Aquelas línguas repartidas de fogo, lembra disso? Só no capítulo 2. Aqui ainda o Espírito Santo não desceu. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu os olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco
se puseram ao lado deles e lhe disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado no meio de vocês, para o céu virá do modo como vocês viram subir. A escolha de Matias, é o subtítulo do versículo 12, vai dizer o seguinte: então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é cerca de 1 quilômetro, e atente-se para isso. Lucas ele é bem detalhista, ele fala nome, ele fala sobrenome, ele fala quilometragem, ele sempre está dentro dos detalhes. Por quê? Porque ele está escrevendo isso para um romano, para um homem importante, ou seja, ele está trazendo todos os detalhes. E quem é esse homem? Ele está ali, cara, é interessante a gente pensar nisso. O nosso pastor falou que é o cara que financiou Lucas para saber quem era Jesus, ou seja, ele quer essa história detalhada, e Lucas está lá fazendo o seu papel de historiador. Versículo 13: quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres como Maria, e foi o que eu falei que Lucas destaca, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formaram um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço de iniquidade, e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Alcedama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou citando 2 salmos, porque está escrito no livro de Salmo: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. E o segundo salmo: que outro tome o seu encargo. Portanto, verso de número 21, é necessário que dos homens que nos acompanham todo o tempo em que Jesus andou entre nós, começando no ministério de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2: José, chamado Barsabas, também conhecido como Justo, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste para preencher a vaga neste ministério apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, e foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor Jesus, rendemos graça a Ti essa noite, Pai. Deus, que não seja o Carlinhos, que não seja a inteligência dele, mas que seja o Seu Espírito Santo, que já foi derramado sobre nós e que mora dentro do nosso coração, Senhor. Deus, que a palavra, a semente lançada, Deus, ela não seja roubada pelo diabo quando as pessoas saírem daqui, mas que ela seja germinada, que frutifique, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu fiz essa leitura extensa, porém, eu não sei se eu vou tratar tudo. O nosso pastor pediu para ler tudo, e muito provavelmente ele vai tratar a partir de Atos, no capítulo 2. Mas eu vou expondo versículo por versículo e a gente vai aplicando isso para a nossa vida. No verso número 8, ele vai dizer que vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa palavra testemunhas é importante, acredito que o nosso pastor tenha falado, que a tradução dela é a palavra Marte, ou seja, Jesus está falando: olha só, vocês vão receber poder aqui para pregar o Evangelho, mas esse testemunhar é a todo custo, ou seja, a mensagem, vocês precisam pregar essa mensagem, que ela seja pregada de forma poderosa, no sentido de
firme, coesa, para quê? Para que o público que vai estar ouvindo vocês, eles possam conhecer a mim, ou seja, o Cristo. Então essa palavra testemunha, ela tem uma importância gigante nesse texto, porque fala sobre você pregar sem ter medo. Você vai ver que logo após isso, em Atos 2, você vai ver a pregação de Pedro, ele vai lá e prega, e mais de 3.000 pessoas aceitam a Cristo. Ou seja, Pedro já está praticando o que Jesus deixou como ordenança, que eu falei para vocês. O verso número 8 é um verso chave para todo o livro. Então é importante a gente ter atenção nisso. Tá? Verso número 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus foi levado do meio de vocês. Para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Interessante que esses dias eu estava lendo um autor chamado Craig Kennedy, um autor pentecostal muito bom. Ele estava falando que quando os anjos aparecem, ou seja, Jesus passou quanto tempo com eles? 40 dias. Quando Jesus vê o seu corpo glorificado, ele passa 40 dias com os discípulos. Ele passa 40 dias falando, ele passa 40 dias ensinando. Já não se bastasse os 3 anos que eles ficaram juntos, e Jesus estava ali ministrando ainda sobre a vida deles. Você vê que tem aquela questão com Pedro. Ele pergunta as 3 vezes que Pedro ama, e Pedro concorda, afirma. E aí você vê que eles passam 40 dias junto com Jesus. Mas quando Jesus sobe, parece que dá um delay. Jesus subiu, eles ficam olhando para o alto. Eu acho que é o verso de número 10, verso de número 9 que vai dizer isso. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas e uma nuvem cobriu os seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, ou seja, Jesus foi embora. Enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos apareceram. O Craig Kennedy vai falar algo bem interessante. Esses anjos, eles vieram para dar um saculejo neles. Assim, olha, vocês passaram 3 anos com Jesus, tá? Parafraseando, vocês passaram 3 anos com Jesus. Jesus passou mais 40 dias com vocês. E aqui a gente tem um segredo, a gente tem um espaço de 10 dias, até o derramar do Espírito Santo, que vai vir lá em Atos 2. Então, olha só, agora façam o que Jesus pediu para que vocês fizessem. Ele vai dizer para Pedro: Pedro, cuida das minhas ovelhas. E aqui a gente tem um espaço de 10 dias entre a vinda do Espírito Santo e a ascensão de Jesus, no qual eles estão sozinhos, porém eles tiveram uma direção, que é a direção do verso de número 8. E isso é interessante porque algo importante precisa saltar para a gente aplicar na nossa vida. Nós temos a responsabilidade. Eu sempre uso responsabilidade em vez de obediência. Eu sei que são sinônimos, mas eu sempre uso porque é uma responsabilidade gigante o que você lê e o que você pratica. Esses discípulos, eles foram encorajados pelo nosso Senhor Jesus. E a partir do momento em que nós conhecemos a Jesus e que cremos que Ele foi assunto aos céus, que Ele foi apedrejado na cruz, que Ele ressuscitou, não tem como voltar mais atrás. Não tem como mais voltar atrás. Meu irmão, você está aqui, você conhece Jesus. Ou seja, você precisa entender que a responsabilidade de carregar o Evangelho é sua. Mas eu prego para minha mãe, para meu pai, para todo mundo, mas ninguém se converte. Mas seja você a Bíblia que o mundo lê. Vocês sabem muito bem, um dos meus maiores testemunhos é que só eu sou cristão na minha casa. Na minha casa, antes de eu casar, a minha mãe, ela é uma muçulmana praticante, já viajou várias vezes para Meca, que fica na Arábia, e eu continuo falando da Bíblia, a gente conversa. A minha mãe, só para vocês terem uma ideia, ela fez uma pós-graduação, que a tese dela era o Antigo Testamento, tá? Então, assim,
O que eu preciso entender é que essa responsabilidade caiu nas minhas mãos e eu preciso evidenciá-la da forma e de qualquer forma. Eu preciso evidenciá-la por quê? Porque Jesus, ele me encontrou. Esses homens, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. É o conselheiro, é o professor, é aquele que nos aponta o caminho. Então a gente, recebendo essa promessa, que é a promessa que foi dada no versículo de número 8, nós precisamos reverberar essa promessa, ou seja, passar para frente. E como a gente faz isso? Pregando o Evangelho. E como diz Santo Agostinho, se preciso, com palavras. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender essa noite é que nós temos uma responsabilidade. E meu irmão, eu estou falando isso para você que parece muito fácil, mas eu sei que não é. Diversas vezes é difícil ser crente. É difícil você não falar uma palavra no meio do trânsito, por exemplo. Eu estava conversando com um irmão lá da Nova Vida, de Praia Seca, e esse irmão, você imagina um cara tranquilo, e o cara é faixa preta em jiu-jitsu. Cara tranquilo, faixa preta, tranquilo demais, faixa preta em jiu-jitsu. Aí ele falou: irmão, eu sou tentado em uma área, na briga. Eu não arrumo briga com ninguém, mas esses dias um cara me fechou, não sei porquê, eu não conheço. Eu estava andando ali no acostamento da via, porque lá é na beira da BR, e o cara me fechou, desceu do carro, me chamou para briga. Meu irmão, eu nem conhecia ele, mas eu me afastei, saí, pedi desculpa do que eu não fiz, porque eu sei que se eu brigasse com ele, eu ia me exceder. Então eu preferi fugir disso, fugir da aparência do mal. E é isso que a gente precisa fazer. Em muitos momentos a gente vai ser testado. Quando o Tiago ele vai falar para que a gente é feliz, vamos lá no livro de Tiago. Livro de Tiago, capítulo de número 1, vai dizer o seguinte. Capítulo de número 1, verso de número 2. Tá? Essa palavra provações, ela no original é teste. Ela não é provação. Ela no original é teste. Então vamos trocar ele junto? Todos acharam? Vamos lá. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por vários testes, sabendo que o teste da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam, e a gente troca a palavra perfeito por íntegro, para que vocês sejam íntegros sem que lhes falte nada. O que isso quer dizer? Os testes da vida vão te alcançar. Todos os dias. Você pensa aquele dia que dá tudo errado? Vai dar. Sabe por quê? Porque quem vendeu o peixe de que sua vida vai ser feliz, que você vai ter muito dinheiro, não foi Jesus. E aí a gente vai para a palavra de Deus, quando Jesus ele é tentado no deserto, ele vai falar o quê? Olha, eu te dou tudo isso aqui, se prostrados e adorados. Então, meu irmão, a sua vida pode não ser uma mil maravilhas, mas você tem quem importa. Você tem quem você precisa, que é Jesus. Por quê? Os testes, eles vão acontecer, mas você precisa permanecer e entender que em meio aos testes você tem um escape, que é Jesus. Então esses discípulos, eles estavam aqui, 10 dias faltavam para que eles fossem, para que acontecesse o derramamento do Espírito Santo. E eles estão aqui, em um primeiro momento, um pouco avoados, os anjos vão lá e dão um saculejo neles, e aí a gente vai começar lá no versículo 12, que vai dizer o seguinte: então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para onde? Para Jerusalém. Voltar para Jerusalém aqui para eles é voltar para a dor.
é voltar para o sacrifício de Jesus. É voltar para onde eles estavam com o seu mestre, para onde eles estavam com o seu amado, e relembrar tudo aquilo que aconteceu. Lá era um ambiente de perseguição, muito provavelmente eles estavam com medo. Eu estaria, todos nós estaríamos, e eles voltam para o lugar da dor, do lugar onde o Jesus foi sacrificado. O texto vai continuar e vai dizer: a distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Isso aqui tem uma explicação, por que Lucas detalha isso. Muito provavelmente aqui era um sábado, e no sábado o judeu ele só podia caminhar até 1 quilômetro. Se ele caminhasse mais, ele estaria pecando. Então, eles fazem essa pequena peregrinação. E agora eu vou deixar a imaginação aflorar. Você imagina essa conversa: cara, a gente vai voltar para aquele lugar. A gente vai voltar para lá, mas a gente está debaixo de uma responsabilidade, que é carregar o Evangelho do Cristo crucificado. Então, quando eu estou com Jesus, quando eu sei que eu sou em Jesus, irmão, nada pode me parar. Nada pode me parar, porque eu sei quem eu tenho crido. Eu sei quem me move. Eu sei quem me conduz. Então, no meio da provação, eu persevero, porque a perseverança vai me dar a integridade. E aí eles voltam para esse cenário. E aí o texto vai continuar. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo. E esse também é um lugar importante. No cenáculo aconteceu a última ceia. No cenáculo, eles faziam suas reuniões de oração. Era uma casa, no andar de baixo, no andar onde eles se encontravam. Então, eles fazem uma peregrinação, eles estão voltando para aquele lugar, mas eles entram no cenáculo. No cenáculo é onde eles se reuniam com quem? Com Jesus. É onde eles estavam com o mestre deles. Então, isso traz a lembrança. E o texto vai continuar. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu. O Lucas está frisando Tiago, filho de Alfeu, porque esse Tiago aqui não é o meu irmão de Jesus que escreve o livro de Tiago, tá? Esse daqui é o Tiago, filho de Alfeu, o apóstolo. Tanto que ele vai falar Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago, porque esse Judas não é o Judas Iscariotes, é o Judas que escreve o livro de Judas, que está ali do lado de Apocalipse. Isso é importante a gente saber também. E aqui tem algo importante, eu quero trabalhar com uma alegoria agora. A gente tem aqui diversos apóstolos. Você sabe que Mateus ele era cobrador de impostos. E aí você imagina a IBBC. Pequena, porque lá na frente você vai ver o texto que eles eram 120 pessoas. A igreja é pequena, pessoas que pensam diferentes. Aí a gente tem Zelotes, que é um partido político, né? Fora os saduceus, os fariseus. E a gente tem essa mistura. Como aqui a gente tem alguém que tem mais idade igual o João, né? E a gente tem o mais novo, a gente tem um que pensa diferente de um do outro, mas a gente caminha junto. Aqui ele está falando, ele está pontuando esses 11 apóstolos, porque está faltando Judas Iscariotes. E é importante a gente também saber por que mais à frente eles vão escolher Matias. Por quê? Quando Jesus escolhe os 12, ele não está fazendo isso da cabeça dele. Jesus está fazendo um paralelo para a nação de Israel, que eram quantas tribos? 12 tribos, referente aos 12 filhos de quem? De José. Então Jesus está falando: olha, vocês não receberam o Espírito Santo, ele vai vir, mas vocês precisam estar completos. E mais lá na frente, ele vai fazer a escolha de Matias. Eu já ouvi
que eles fizeram uma escolha errada. Só que a gente vai ler o texto, só porque eles jogaram sorte, a gente vai saber o que é, se eu conseguir chegar lá, o que é essa sorte, que não é simplesmente 0 e 1, né? Então a gente vai continuar no versículo de número 14, né? Eles estão ali, ó, representando as 12 tribos, que são referentes aos 12 filhos de José, certo? E eles precisam de mais um, para que a chegada do Espírito Santo venha e eles estejam completos, tá bom? Todos estes perseveraram unânimes em oração. Aqui você vê, e a segunda coisa que a gente vai tratar, uma expectativa. Eles receberam uma ordenança, eles seguiram com a sua responsabilidade / obediência, e agora eles têm uma expectativa. Eles receberam e agora eles estão orando. A palavra de Deus no livro de Hebreus vai dizer que a fé ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. E algo interessante, eu estava pensando esses dias, que a fé ela é uma provocação. Por quê? Ela te provoca a você exercê-la e você obter a salvação. Mas além disso, ela te provoca não só você esperar essa salvação, mas você praticar essa fé no dia a dia. Vai ser quando todo mundo estiver junto que a gente vai perseverar em oração, mesmo que eu não queira estar naquele lugar com aquela determinada pessoa. Vai ser quando tiver todo mundo junto, e aí a gente vai usar o que o nosso pastor sempre fala, né? Porque você só perdoa 70 vezes 7 quando você convive. Então, se a gente estiver junto, a gente vai perseverar em oração porque nós somos maduros. Se a gente estiver junto, a gente vai perseverar em oração porque a gente ama uns aos outros, e esse é a ordenança de Jesus para a gente no seu livro. Se a gente estiver junto, a gente vai perseverar em oração, porque se um estiver doente, eu não vou querer que ele morra, vou querer que ele viva, sobreviva. Então eu vou estar perseverando junto em oração com ele. Esses irmãos, eles perseveravam em oração com as mulheres, mãe de Maria, mãe de Jesus, os irmãos dele, muito provavelmente Tiago e Judas, e tem mais dois que eu não me lembro o nome agora. E Pedro, ele vai se levantar. No verso número 15, ele vai dizer o seguinte: naquele dia, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formaram um grupo de mais ou menos 120 pessoas. E agora uma parte muito interessante, porque Jesus no seu ministério, ele curou muito, né, gente? Quem seguia Jesus? As multidões, certo? Jesus curava, as multidões o seguiam, Jesus fez muitos milagres, só que a igreja vai começar com 120 pessoas, ou seja, as pessoas que seguiam Jesus só queriam o que ele podia oferecer. E isso acontece muito no dia de hoje, quando eu sou um escravo. Eu acredito que o Samuel falou isso na aula de manhã. Quando eu sou um escravo e acredito que para estar mais perto de Jesus eu preciso cumprir algum voto. Eu preciso ir a algum determinado lugar. Entendendo que, lendo o livro de Gálatas, nós fomos libertos e que nós temos já o acesso direto. Jesus vai dizer: feche a porta do seu quarto, ore no secreto. Você não precisa mais da mediação de um sacerdote para encobrir o seu pecado durante um ano. Você tem o acesso direto a Jesus. Você tem o acesso direto ao seu Salvador. E eu sei que a nossa igreja é madura e não pensa nesse sentido de eu só quero bênção, bênção, bênção. Mas é importante a gente frisar isso, porque o que os falsos profetas da atualidade têm pregado, têm propagado, muita gente tem caído nessa cilada. E eu acredito sim, né, que o povo ele perece até por falta de conhecimento, mas Timóteo ele vai dizer que muitos são enganados por doutrinas de demônios. Ou seja, a gente já passou dessa fase e a galera está por puro interesse
querendo o seu benefício próprio. Algo que vai te beneficiar, que vai fazer com que você seja, o seu ego seja moldado ou você tenha afago. E a gente precisa entender que aqueles que seguiram a Jesus, muitos, na sua grande maioria, só seguiram porque ele podia oferecer alguma coisa. Então, tenha em mente que você tem o Espírito Santo no seu coração, você tem acesso ao seu Pai. Então, se você acordou de manhã, já foi a maior bênção que você pode receber na sua vida. Que eu sempre digo, porque Deus, ele é o Deus da dispensa cheia e da vazia. Não quer dizer que o cara não tem o que comer, que ele está em pecado. Não quer dizer nada disso. Quer dizer que é uma fase ruim. Mas que, com a fé em Jesus, ele vai ser suprido. Né? Porque as provações, que são os testes, ele vem para o ímpio, ele vem para todo mundo. Né? Mas para o crente, o intuito é que ele gere essa perseverança e que gere também esse caráter íntegro. Então é importante a gente entender que muitos seguiram pelo que ele podia oferecer e 120 ficaram. Isso diz para a gente não se impressionar com multidão. Os 120 estiveram ali fiéis. E esse número 120 também tem um significado. Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que precisava de 120 pessoas para criar um concílio. Então, você vê que está tudo amarradinho. Olha, vamos escolher o Matias para que o derramamento aconteça, são 120 pessoas, e aqui a igreja começa. E aqui a igreja ela caminha. E o texto vai continuar. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos que formaram um grupo de mais de 120 pessoas. Ou seja, Pedro aqui, de forma natural, ele está aqui já manifestando a sua liderança. E ele vai dizer, porque Pedro aqui acaba de receber uma revelação, tá? Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, ou seja, ele recebe uma revelação e ele vai usar o Antigo Testamento para embasar o seu argumento a respeito de Judas, que foi o guia naqueles que prenderam Jesus. Ele é um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço de iniquidade, caiu de cabeça, rompeu pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo, era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continua, porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada e não haja que nela habite, que outro tome o seu encargo, segundo o Salmo. E o texto vai continuar no verso número 21. Portanto, é o que a gente vai tratar agora, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que Jesus andou, portanto é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha da sua ressurreição. Ou seja, existia aqui um parâmetro para que esse fosse escolhido. Né? Ele tinha que ter andado com Jesus e visto os feitos que Jesus fizeram. Então propuseram dois: José, chamado Barsabas, também conhecido como Justo, e Matias. Orando disseram: Tu, Senhor, conhece o meu coração, de todos, revela no qual nós pudéssemos escolher. Aqui ele está dizendo o seguinte: a gente viu que a igreja seguiu em obediência, certo? A gente viu que a igreja estava unânime em oração, e a gente viu que aqui eles vão escolher alguém, ou seja, eles estavam assumindo a sua responsabilidade, eles vieram, a expectativa deles era em oração, e aqui eles estavam vivendo em unidade, escolhendo com sabedoria qual discípulo ele seria escolhido para apóstolo. E se a gente também caminhar nessa temática, a gente entender que a Bíblia a gente não vai ler ela no dia inteiro, a gente vai ler todas as páginas, mas que se a gente ler, a gente praticar, a gente vai seguir nessa responsabilidade.
né, a gente estiver junto em oração, mesmo com as nossas diferenças, a gente consegue caminhar juntos em oração, a gente vai ter uma vida de sabedoria. E a gente vai reverberar isso no que Jesus colocou em nosso coração, que é a sua palavra. Então a gente precisa caminhar nessa responsabilidade, estar unânimes juntos em oração, perseverando, porque os testes da vida eles vão acontecer para a gente, que as escolhas da nossa vida, elas, por mais que o caminho pareça difícil, você com Jesus, o final, a chegada, ela sempre vai ser uma chegada gloriosa, mesmo que a sua situação seja uma situação tranquila ou uma situação difícil. Amém, irmãos? Vamos continuar o texto para a gente terminar? Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado, no qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 12. Essa sorte aqui é um objeto que chamava de Urim Tumim. Eles jogavam isso era muito comum no Antigo Testamento. Né? Você via que eles fazem esse jogo porque eles não têm o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai ser revelado em Atos 2, e aí sim eles começam a ter as suas atitudes a partir do Espírito. Mas aqui eles continuam na antiga prática do judaísmo, que é jogar esse Urim Tumim. Não quer dizer que eles fizeram uma escolha errada, eles fizeram o que Deus tinha ordenado a eles. Eles estavam unânimes em oração, eles caminhavam juntos em unidade, e eles escolheram com sabedoria. E se a gente trazer essas aplicações para a nossa vida, eu não estou falando que a sua vida vai ser 1000 maravilhas, não. Mas eu estou dizendo que se você caminhar com Jesus, a sua vida vai ser diferente. Mesmo quando a tempestade ela estiver te engolindo, né? Vocês sabem, eu já contei inúmeras vezes alguns testemunhos no qual eu passei pela minha vida, e um dos mais fortes é quando eu tive a perda do meu pai, em 2011, e quando a gente lê o Salmo de número 23, a gente vai falar: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas naquele momento, se alguém falasse esse salmo para mim, faltava meu pai, faltava quem eu amava do meu lado. E aí o que a gente vê nessa revelação do Salmo de número 23? Que a palavra no original vai dizer: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Depois que eu conheci a Cristo, eu tenho refúgio, eu tenho acalento da parte do Espírito Santo. Então, todas as vezes que algo for me assaltar, tentar roubar a minha paz, eu não estou falando que você não tem que passar o luto, eu passei o luto, mas você precisa entender que quem governa a sua vida é Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Fica esses ensinamentos para a nossa vida, que a gente possa permanecer. Esses discípulos, eles permaneceram. Que a gente possa conduzir a nossa vida de forma em unidade. Porque, meu irmão, você sempre vai ser testado, na sua grande maioria das vezes, por alguém. Então, a comunhão é algo que Jesus deixou para a gente exercer aqui nessa terra. Então a gente precisa estar junto, por mais que você não goste, porque é ali que você passa pela moenda, né? Você passa pela prova. São pensamentos diferentes, mas você cumpre o que ele pede para você fazer 70 vezes 7 convivendo. Então a gente precisa que a gente possa viver a nossa vida em sabedoria, viver a nossa vida em oração e permanecendo debaixo da ordenança de Jesus, como os discípulos fizeram. Feche seus olhos. Senhor Jesus, damos graça a Ti. Senhor, toma o nosso coração em Suas mãos, Senhor. Deus, que essa palavra